E aí pessoal, meu nome é Carleuder Torcati e eu vou trabalhar com vocês aqui no projeto No Alvo, certo? Encabeçado pelo professor Heron, a disciplina de informática, tá certo? Nós vamos trabalhar aqui 100 questões ao todo, divididas em 6 aulas, de acordo com os conteúdos do nosso edital programático, tá bom? E com relação a esse edital, se você ainda não baixou, baixe o edital verticalizado. Para quê? Para que você possa ter a oportunidade de controlar todos os tópicos, todos os temas que você já estudou, tá bom? Então fique muito atento, baixe, se organize da melhor forma possível. Você está iniciando aqui uma caminhada, certo? Uma caminhada longa, que é o caminho da aprovação, que tem muitos percalços, muitas pedras pelo caminho, muitos altos e baixos. E nós estamos aqui para tentar te ajudar da melhor forma possível, certo? E se tiver qualquer dúvida, por conta disso, se tiver qualquer dúvida, pode nos procurar. Seja aqui na nossa plataforma, seja nas nossas redes sociais, tá bom? A minha rede social, Prof. Carleuder Torcati, pelo Instagram, ou então no YouTube, Carleuder Torcati. Nas duas plataformas você vai encontrar algumas benesses, já assim pode dizer assim, né? Algum material de modo gratuito, que seria o quê? Alguns vídeos com algumas dicas, alguns vídeos que eu fiz, no caso do YouTube, para outros concursos que eu deixei disponível no YouTube, para que você possa assistir, tirar algumas dúvidas de questões também, de teorias também, tá bom? Então, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, você pode tirar suas dúvidas comigo, como também pode aproveitar outros materiais que eu disponibilizo para você, tá certo? E não deixe de se inscrever no meu canal e de me seguir no Instagram, certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa primeira aula, que vai contar aqui com 15 questões, tá bom? Vamos lá, bora iniciar. Vamos lá, pessoal? Então é o seguinte, nossa primeira questão dessas primeiras 15 aqui, dessa aula, tá bom? Vai tratar de quê? Da parte de noções de hardware e software. Vamos lá, rapidinho. Um sistema operacional tem como principal característica gerenciar os recursos do computador. Beleza, confere, certo? Deixa eu pegar aqui nosso pincel. Confere, certo? O SO, ele vai ter que gerenciar os recursos do computador, seja recursos de hardware, seja recursos de software. É pelo SO que tudo é realizado, confere, utilizando-se dos canais de comunicação e execução do computador. O software e o hardware trabalham em conjunto para prover as funcionalidades necessárias ao correto funcionamento do equipamento. Um SO deve possuir características principalmente em relação à evolução que a tecnologia tem na atualidade. Olha só, essa partezinha aqui é o pulo do gato da nossa questão. Por quê? Porque ele está deixando bem claro que um sistema operacional ele deve possuir características que atendam às demandas atuais dos sistemas, tá bom? Não só do sistema operacional em si, mas dos equipamentos hardware, certo? E dos demais softwares, aplicativos utilitários que serão utilizados ou que estejam sendo utilizados pelo sistema operacional, tá bom? E o que é que isso significa? Significa dizer que o teu SO, certo? E você talvez consiga assimilar isso com mais facilidade com relação até aos seus aparelhos celulares, certo? Que também possuem sistemas operacionais, no caso do Android, eles têm que ter a capacidade de receber novas atualizações e lidar com essas atualizações de maneira adequada. Como assim, professor? Pode acontecer, e talvez você já tenha se queixado disso, de ter um dispositivo um pouco mais antigo ou mais ou menos antigo, sei lá, né, com algum tempo de uso, e ele recebeu uma atualização e de repente começar a ficar lento, travando. O que é que isso significa? Que aquele dispositivo, certo? Ele não consegue mais atender à capacidade de processamento que o SO está exigindo. Ou mesmo quando você instala aplicativos complementares para atender a necessidade pessoal. Tipo no celular você pode instalar algum jogo, você pode instalar algum aplicativo de áudio a mais que você tem, aplicativo de edição de foto, de imagem. Em um computador você pode instalar o pacote Office para atender sua necessidade. E o sistema tem que ter capacidade de lidar com esses novos dispositivos que você está atualizando,
certo? Isso aí, como é que se chama, certo? Como é que se chama essa característica do sistema operacional? De atender a essa capacidade de atualização ou de incrementação do sistema, certo? Por quê? Porque ele vai ter que atualizar, certo? Atualizar, a letra é feia e aqui fica mais feia ainda. E incrementar, certo? Incrementar. O SEO vai ter que atualizar e incrementar. E a essa capacidade dele nós chamamos de extensibilidade. Letra D. Certo? A extensibilidade basicamente o que é? É a capacidade que o SEO deve ter de atualizar o seu sistema e lidar com isso de maneira suficientemente bem, tá bom? E de incrementar outros sistemas, outros aplicativos para atender a necessidade do usuário e continuar também funcionando de maneira adequada. Vamos lá, próxima. O processador, também conhecido como CPU, é o coração do computador e o responsável por executar todas as instruções dentro dele, que é somente que só entende a linguagem binária, ou seja, tudo que é digitado nele é convertido para a linguagem binária 0 ou 1. O computador tem dois componentes fundamentais, não só dois, o nosso examinador colocou dois, mas ele tem bem mais. Por quê? Porque o processador, os principais componentes do computador, do processador, vão ser o quê? Vão ser, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Vão ser os registradores, que são pequenas memórias que estão dentro do processador para poder guardar os dados daquilo que está sendo processado naquele momento, tá bom? Ó, vamos ter aqui os registradores. Na sequência, quando o registrador ele está guardando esse material, para onde é que ele encaminha esses dados, para onde é que ele encaminha essas informações para continuar acontecendo o processamento? Para a unidade lógica, certo? Aritmética. Unidade lógica aritmética, ou também chamada de ULA, tá certo? Que por sua vez vai filtrar e vai esmiuçar ainda mais a atividade a ser feita, lembrando que essa atividade sempre é feita em modo binário, tá bom? E encaminhar para a unidade de controle, certo? A UC. Então, basicamente, é esse o caminho que os dados fazem após serem pegos lá na memória RAM, porque ó, nós temos aqui a memória RAM e temos ainda, em alguns casos, a memória cache, que vai fazer mesmo a ponte entre a memória RAM, certo? E a central de processamento do processador. Lembrando que a memória cache, quando ela está disponível, ela é parte integrante do processador, tá certo? E a memória cache ainda é dividida em 3 níveis. Nível 3, o maior deles, o nível 2, o intermediário, e o nível 1, o menor, tá bom? Quanto menor, mais próximo dos registradores, e quanto maior, mais próximo da memória RAM, ok? Então, qual é o nosso gabarito aqui? De acordo com o que eu acabei de explicar, nós vamos ter aqui a unidade lógica, certo? Ó, unidade lógica aritmética, e aqui o que o examinador chamou de seção de controle, que também pode ser unidade de controle, gabarito letra C. Vamos lá, próxima. Analise as afirmativas sobre itens de hardware de um computador. Mouse é um dispositivo exclusivamente de entrada. Aqui diz que é de saída. Está errado, certo? Está errado. LCD e CRT são tecnologias utilizadas em monitores. Perfeito. Confere. Para quem não sabe, o CRT é a tecnologia daqueles monitores de tubo. Talvez vocês ainda consigam encontrar por aí, né? Na época que eu comecei, era bem comum. Hoje em dia, nem tanto. A placa PCI Express, opa, não é que existe a placa PCI Express, existe conexão PCI Express. Essa conexão PCI Express, basicamente o que é? É a conexão onde você vai integrar placas do tipo off-board. O que é uma placa off-board? É uma placa que não vem já integrada na sua placa-mãe, mas que você instala nela, certo? Através de uma conexão PCI, para poder
poder incrementar, para poder aumentar a capacidade do seu sistema, tá bom? Exemplo, se você é um gamer, você pode instalar uma placa de vídeo para poder aumentar a capacidade de qualidade de imagem do seu computador, certo? Então, vamos lá. A 3 está errada e a 1 está errada. Gabarito, letra B. Somente a 2 está correta. A, C e D não confere. Próxima. 4. Analise as afirmativas a seguir sobre os processadores. Um chip normalmente produzido com silicone que tenha um chip... Desculpa, vamos lá. É um chip normalmente produzido com silicone que tem a função de responder pela execução de tarefas de um computador. Show! O processador realmente é isso aqui. É um chip que tem como base do seu processo o silício, certo? E que tem como função, certo? Realizar tarefas no computador. 2. Ao ocorrer um pulso de clock, o que é um pulso de clock? É o tempo que o processador leva para realizar alguma tarefa. Por isso que é importante você se atentar ao clock do sistema. Bom, quando você for adquirir um sistema, um computador novo, um celular novo, tá bom? O que é o clock é o tempo que o teu sistema, que o teu dispositivo vai levar para realizar alguma tarefa. Olha só, ao ocorrer um pulso de clock, ou seja, o desenvolvimento de uma atividade, o desenvolvimento de uma tarefa, os dispositivos executam essa tarefa, certo? Param e vão para o próximo clock, ou seja, vão para a próxima tarefa, vão para a próxima execução, tá bom? Lembrando que o sistema não executa tudo de uma vez, ele executa em partes. Então, quando eu digo que uma atividade pode levar 100 clocks, são 100 atividades desse tipo aqui que ele está se referindo. Faz um, termina, volta para fazer o outro. Faz um, termina, volta para fazer o outro. E assim vai, tá bom? Esse mecanismo é coordenado pelo clock interno. Perfeito. Confere. Tá bom? Vamos lá. 3. A memória ROM consiste em uma pequena quantidade de memória SRAM. Não é memória RAM. A memória ROM, ela não é volátil, certo? E memória SRAM é um tipo de memória RAM que é volátil, certo? Que está um pouco até em desuso. Por quê? Porque nós temos hoje a DRAM, que é a versão mais moderna das memórias RAM. Então, o 3, a afirmativa 3 está errada. Somente a 1 e a 2 estão corretas. Gabarito, letra D. Próxima questão, 5. Sobre o Windows 10, configuração local, idioma português Brasil, analise as afirmativas a seguir. Alguns mouses e teclados incluem interfaces de gerenciamento personalizadas, mas não substituem as configurações do Windows, uma vez que estas são para funcionamento com o sistema. Pessoal, tá errado, porque vai exatamente contra aquela ideia que eu falei para vocês na afirmativa 1, certo? Que é a capacidade que o SO tem que ter de fazer o que? Incrementar novas atividades, incrementar novas funções, a depender da necessidade do usuário. Aqui o que a gente está querendo dizer? Que o usuário pegou um mouse e um teclado um pouco mais modernos que oferecem funções além daquelas já básicas, que é o que? De mover o ponteiro no caso do mouse e dar os cliques, e de digitar os caracteres no caso do teclado, né? Nós sabemos que tem teclados e mouse por aí que ofertam funções bem acima disso, certo? E na hora que você instala esse hardware, esse periférico, né, no computador, normalmente o que é que acontece? O SO, no caso aqui o Windows 10, ele vai reconhecer as funcionalidades desse dispositivo, certo? As básicas e as que ele tem a mais, e vai deixar disponível no sistema. E aqui está dizendo que não vai acontecer isso, tá bom? Então a 1 não confere. Ainda pode riscar aqui o A e o B. 2. No mouse é possível restaurar o ponteiro selecionado com um padrão de esquema original sempre que se quiser, clicando em usar padrão. Beleza, confere. Né? 3. No teclado é possível testar as configurações de intervalo de repetição e de taxa de repetição na parte inferior da área de repetição do caractere. Também é possível. Tudo isso aonde? Na área de configuração do computador, tá bom? 4. É possível avançar e voltar entre páginas da web, certo? Visitadas, pressionando o Ctrl e
girando a roda do mouse, né? Galera, não é a questão aqui do avançar e voltar, certo? Nesse caso aqui, se você fizer exatamente o que está descrito aí, você vai ativar o zoom. O zoom da página, ou ampliando ou reduzindo o zoom, certo? Então, isso aqui está errado. 2 de 3 corretas, gabarito letra C. Bom, 4 está errada. Próxima. 6. Em um computador, a função de um disco rígido é promover o quê? A compactação de dados? Não. O processamento de dados? Também não. O armazenamento? Aí sim. O acesso aos dados armazenados quando o usuário efetuar a requisição? Não, isso aqui basicamente é um combinado de atividades entre a memória RAM e o processador, certo? O HD basicamente vai fazer o quê? Armazenar dados. E nós hoje temos o HD do tipo SATA, também chamado de HD mecânico, e temos o HD do tipo SSD, também chamado de HD de memória flash, tá bom? Fica atento. Esse aqui ainda é mais utilizado, certo? Porém, ele tem um pouco menos de eficiência. Já esse aqui, ele é menos utilizado e tem mais eficiência. Professor, utilizado. Vou botar aqui. Eficiência. Professor, como assim? Explica. Basicamente, pessoal, a questão de preço. O SATA, ele ainda tem um custo-benefício muito bom. Por quê? Porque ele consegue trabalhar em velocidades boas, certo? E ele custa menos que o SSD. O SSD, ele é muito melhor em questão de processamento, porém, o custo dele está muito alto, tá bom? Além da durabilidade, que o SATA ainda tem uma durabilidade maior que a do SSD, tá bom? Mas vamos lá. Próxima. Sobre itens de hardware de computadores, analise as afirmativas a seguir. O monitor de vídeo é um dispositivo de saída que tem a função de enviar ao usuário as informações impressas em tela, as chamadas impressões de tela. Perfeito, confere. Tem nem o que discutir aqui, certo? Tá lindo essa afirmativa. O teclado e o mouse são considerados dispositivos de saída. Não, a gente já até viu uma questão bem parecida com essa aqui, né? Falando do mouse, acho que não tinha enganado, né? É dispositivo de entrada, certo? Dispositivo de entrada, certo? 3. A memória ROM é memória volátil, não é. Memória ROM é memória não volátil. Tá errada, viu? Somente a 1 está correta. Se acostume muito com essas questões de várias afirmativas, por quê? Porque isso aqui é bem padrão na Consulplan, viu? A Consulplan gosta, por isso gosta de cobrar gosta de cobrar nesse tipo de formato. Por isso que é importante você ter um vasto conhecimento conceitual nessa parte aqui, por quê? Porque ela acaba tendo a possibilidade de cobrar muita coisa em uma única questão. Você vê que em uma única questão, várias vezes aqui, nós já fizemos 3, 4, às vezes até 5 afirmativas, tá bom? Em uma única questão, te cobrando 5 informações, 2, 3, 4, 5 informações em uma mesma questão, que você tem que saber. Por quê? Porque a Consulplan gosta desse tipo de questão aqui, tá bom? Vamos lá, próxima. Mais uma vez, o mesmo padrão, né? Sobre o que são exemplos de software, analisar os itens abaixo, certo? O que são softwares aqui, pessoal? Monitor é software? Não, monitor não é software, monitor é hardware. Placa de vídeo é software? Não, placa de vídeo não é software, é hardware. Um malware, que é um malware? É um programa malicioso, é software? É. Internet Explorer, o que é Internet Explorer? É um navegador, é software? É. Certo? E ele quer saber aqui só o que são exemplos de software. O 1 não é e o 2 não é. Só 3 e 4. Cadê 3 e 4? 3 e 4, B. Gabarito letra B. Próximo, 9. Um usuário do Microsoft Windows 10 recebeu um arquivo de texto no formato Open Document, ou seja, o ODT, certo? Formato de documento aberto,
aqui, que é também o padrão do Writer, certo? Mas não é o caso aqui ainda. Desejando visualizar e editar esse arquivo. O aplicativo editor de texto a ser utilizado pelo usuário que pertence ao Microsoft Windows 10, certo? Em sua configuração padrão e que é capaz de fazer edições e formatações simples em arquivos de formato ODT é o que? Ó, pessoal, muita atenção porque aqui nós temos quantos arquivos que são propícios à criação de texto. Temos o bloco de notas, temos o WordPad e temos o Windows ou o Word 2016. O Access é para banco de dados e PowerPoint é para apresentação. Vamos olhar aqui por partes. O que é que ele está tratando aqui? De um arquivo que trabalha em formato ODT. O bloco de notas, qual é o padrão dele? O bloco de notas é no padrão TXT, certo? Não é ODT. Outra informação, ele quer formatações simples, certo? E o bloco de notas não traz formatações simples, ele não faz formatações, ele apenas é para fazer digitação de textos, certo? Ele não tem capacidade de formatação, ele digita textos simples, mas não formata, não tem formatação, não tem a menor capacidade de fazer formatações básicas, tá bom? Então, não é. O WordPad, ele é um meio de campo. Ele nem é tão simplório como o bloco de notas e nem é tão avançado como o Word, certo? Independente de qualquer versão. O WordPad, ele vai dar ao usuário a possibilidade de fazer algumas edições, não muitas, mas vai conseguir fazer algumas. O que se encaixa nessa questão aqui, ó, fazer edições e formatações simples, além de que ele também trabalha no formato padrão ODT, ou seja, é o nosso gabarito. O Word, ele tem uma capacidade muito além do bloco de notas e do WordPad, certo? Ele tem capacidade de fazer formatações e edições avançadas, mas a nossa questão pede formatações e edições simples, tá bom? O que não se encaixa. Mas, só a título de informação, por padrão, o Word trabalha com extensão docx. Opa, ficou meio distante aqui. docx. Vamos lá. O docx, tá bom? Mas reconhece muitas outras, como é o caso do ODT, como é o caso do doc, como é o caso do PDF, tá bom? Que é uma extensão de leitura, tá certo? Vamos lá. Próxima. 10. Questão 10. A computação em nuvem tem se tornado uma tecnologia inovadora em termos de desenvolvimento de soluções de TI para as empresas. A esse respeito, relacione os diversos tipos de serviços com suas respectivas características. Primeira, a IaaS, que é a infraestrutura, certo, como serviço, a PaaS, que é a plataforma como serviço, e a SaaS, que é a software como serviço. Nesse tipo de serviço, os usuários têm acesso a uma única cópia da aplicação criada especificamente para o provedor de serviço, certo? E utilizada de uma forma uniforme para todos os usuários. Aonde é que se encaixa isso aqui? Se encaixa perfeitamente na ideia do SaaS, tá bom? Aqui é o 3, tá bom? É um software de serviço. É um software que é disponibilizado por alguém ou por alguma empresa para que outros usuários, de modo remoto, possam fazer uso dele. Segunda, esse tipo de serviço permite aos desenvolvedores construírem aplicações e serviços na internet, sendo acessados pelos usuários simplesmente como o uso do navegador. Aqui é a questão de uso de plataformas. Por quê? Porque, no caso a 2, né? Porque se você é um desenvolvedor, certo? Ou quer construir alguma coisa no computador, você tem que instalar algum software compatível com aquele que você quer desenvolver ou construir. Se é um sistema, se é um gráfico, se é uma apresentação, tem que instalar algo do tipo. Só que, quando você trabalha com uma nuvem do tipo PaaS, o provedor vai te ofertar ferramentas, certo? Ou seja, plataformas, até mesmo sistemas, que vão te permitir fazer
essa atividade sem a necessidade de instalar um software específico no seu computador. Tá bom? Basicamente é isso que vai acontecer com uma infraestrutura de nuvem do tipo PaaS. E por último, ficou aqui a 1, né? Vamos lá, ó. Nesse tipo de serviço, o usuário tem acesso direto aos servidores e ao armazenamento virtualizados por meio da internet e, de modo similar, a um centro de dados convencional, podendo escalar, ou seja, ampliar, aumentar esses recursos com mais flexibilidade e de acordo com a demanda. Gabarito, letra E. Galera, basicamente na infraestrutura de nuvem, certo? Na plataforma do software, o que é que nós vamos ter? A possibilidade de trabalhar com equipamentos de modo remoto, certo? Sem a necessidade de ampliar os gastos ou o investimento na infraestrutura interna, o que é que você tem que investir muito na sua capacidade de conexão, porque vai tudo funcionar em nuvem, você tem que ter uma ótima conexão, certo? E tudo isso facilita, por quê? Porque reduz os seus gastos de investimento local, tá bom? E se você quiser ampliar a sua capacidade, ou até mesmo reduzir, que isso pode variar a depender da demanda, quem trabalha no mercado financeiro sabe disso, que nós temos momentos de alta e momentos de baixa, então você pode ampliar ou reduzir o seu contrato, o seu serviço, certo? De acordo com essa demanda, e com isso ter mais investimento ou maior economia ou não, certo? De acordo com o que for demandado, certo? Mas basicamente, serviço de nuvem funciona de modo remoto e o usuário pode controlar a quantidade ofertada, certo? Seja na infraestrutura, seja na plataforma, seja no software, tá bom? Vamos lá, próxima. 11. Por e-mail foram encaminhados 3 arquivos com as seguintes extensões, PNG, GIF e ZIP. Referente a essas respectivas extensões, analise as afirmativas abaixo. O primeiro arquivo é de imagem, perfeito, confere. Ou seja, PNG é imagem, GIF também e ZIP é de compactação, viu? Estou só adiantando aqui as informações. O último arquivo é um arquivo compactado, beleza, ZIP é compactado. A segunda extensão é arquivo de vídeo, não. GIF, certo? Apesar de ser animado, mas é uma imagem animada, tá bom? Então, a 3 está fora, a 1 e a 2 são corretas. Gabarito, A. Apenas as afirmativas 1 e 2 são tecnicamente verdadeiras. Beleza, A, certo? Gabarito letra A. Próxima. A lista que contém somente extensões de arquivos do Windows, que usualmente são associadas a imagens, vamos lá, arquivos de imagem. AVI não é imagem, AVI é vídeo. PDF é leitura. WAV é áudio. CSV é texto de dados. DOC é documento de texto. TXT é texto. GIF é imagem. JPG é imagem. PNG é imagem. Gabarito, olha só. Excel é dados. GIF é imagem. HTML faltou agora. Linguagem de marcação. CSV é texto de dados, JPG é imagem e WAV é áudio. Gabarito, letra C. Tá bom? Vamos lá. 13. Diversos tipos de licenças de software podem ser encontrados atualmente, como aquela que designa um software proprietário que é disponibilizado gratuitamente com a restrição de não poder ser modificado. Este tipo de licença é denominado o quê? Galera, o nosso edital não traz explicitamente a questão do software livre, né? Até porque isso aqui é mais comum quando se cobra Linux na nossa prova, nas nossas provas. A nossa prova não está cobrando Linux de modo explícito e nem implícito também não, né? Está bem claro lá, o SO, é o Windows. No entanto, ele vai cobrar outros softwares que se enquadram nessa categoria de software livre, como é o caso do LibreOffice. O LibreOffice se enquadra nisso aqui, portanto é bom você saber o conceito, tá bom? E o software livre, ele vai ter que atender a algumas exigências, que seria o quê? A exigência de uso, a exigência de acesso, a exigência de modificação e a exigência de distribuição.
que no caso seriam as 4 liberdades. Liberdade 0, 1, 2 e 3. Certo? Um software livre, ele atende a essas 4 liberdades. Um software gratuito, certo? Ou um software aberto, perdão, um software aberto, ele vai atender as 3 últimas, mas não a primeira. Por quê? Quando eu falo de uso, eu falo uso para qualquer coisa, meu amigo, até porque não deve. Tá bom? Por isso que existe diferença entre software aberto e software livre. O software aberto, você pode acessar o código-fonte, você pode modificar o código-fonte, você pode distribuir o código-fonte, mas você não pode usar para qualquer coisa. O software livre, você pode usar para o que você quiser, você pode acessar o que você quiser, você pode modificar o que você quiser e distribuir como você quiser. Tá bom? Mas a nossa questão está tratando de quê? De um software proprietário, ou seja, aquele software que para ser utilizado necessita de autorização, o que não é nem o caso do software livre nem do software do tipo aberto, certo? Mas ele é disponibilizado, opa, tá aqui um risco ali sem querer, foi mal. Mas ele é disponibilizado de modo gratuito, certo? Ou seja, ele necessita de autorização, mas a princípio o dono está deixando lá, qualquer pessoa pode utilizar, certo? De modo gratuito, ou seja, o uso é gratuito. Certo? O acesso ao código-fonte não, modificação não, distribuição, a princípio, pode até ser que sim, mas não deixa de ser proprietário por isso, tá bom? Com restrição para não poder ser modificado, olha aí, ó, não atende às 4 liberdades. Quando nós temos essas características, software proprietário, distribuído de modo gratuito, mas com algumas restrições, estamos falando de um freeware, certo? Ou seja, um software de distribuição gratuita. Não é um software de uso ou modificação ou acesso gratuito, certo? Acesso ao código-fonte. Quando eu falo acesso, me refiro a acesso ao código-fonte, tá bom? Mas ele pode ser utilizado sem nenhum problema, certo? Com algumas restrições, tá bom? Nesse caso aí, temos um freeware, gabarito, letra B, de Bravo. De acordo com o Free Software Foundation, ou seja, a Fundação do Software Livre, a definição de software livre apresenta critérios utilizados para definir se um programa de computador se qualifica como software livre ou não, que é aquelas 4 liberdades que eu falei agora na questão anterior. Essa definição está baseada em um número de características essenciais que a licença do programa deve ter, as 4 liberdades, falei para vocês agora há pouco. Dentre elas, ser executado somente no seu formato padronizado, não se encaixa naquelas 4 liberdades. Ter seu código-fonte acessível somente a tecnologias credenciadas, não se encaixa nas 4 liberdades. Ter seu funcionamento estudado por instituições qualificadas, não, porque estudado sim, mas não só por instituições qualificadas, qualquer pessoa pode estudar. O erro é aqui, ó, certo? D. Ser distribuído gratuitamente de forma não comercial, aí sim. Ter cópias compartilhadas através de contrato de permissão de uso, não. Gabarito letra D, porque é a única que se enquadra naquelas 4 liberdades, em uma das 4 liberdades, tá bom? E última dessa nossa sequência, tá bom? Lembrando que serão 6 encontros, totalizando 100 questões. Esse primeiro encontro aqui são 15. Vamos lá. A informática tem um impacto importante no intuito de racionalizar o trabalho administrativo. Por esta razão, faz-se necessário conhecer alguns conceitos básicos. A sinalizativa correta. O processador, olha, risquei aqui. Canetinha. O processador do computador pode ser definido como um software, não, é um hardware. Software pode ser definido como componentes físicos, não componentes lógicos. O USB é uma forma de mídia portátil, não confundir, galera. Pessoal, essa questão aqui foi uma questão com uma casca de banana terrível por causa dessa letra C. Por quê? O USB é um meio de conexão. USB significa universal, serial, bus. É um meio de conexão, é uma porta serial de conexão. Essa porta serial atende a demandas de mídias portáteis, de periféricos, de meio mundo de coisa,
certo? Agora, USB não é mídia. USB é meio de conexão de mídias, de periféricos e sabe-se lá de que mais, tá bom? O erro da letra C é isso aí foi uma discussão grande, porque a galera não queria aceitar isso. Por quê? Porque se vincula a ideia do USB ao pendrive, quando não é. O pendrive é uma mídia portátil que usa a tecnologia USB para se conectar ao computador, tá bom? D. A fonte de energia do computador é responsável por gerenciar os demais componentes do hardware. Não, nada. Nada a ver, tudo errado isso aqui. Letra E, só sobrou ela, né? Hardware pode ser definido como componentes físicos de um computador, perfeito, que permite que funcione. Já software são programas baseados em lógica de programação que permite que o computador operacionalize certas funções. Perfeito, nosso gabarito. Tá bom? Pessoal, encerramos aqui a nossa primeira aula. Lembrando que nós vamos ter ainda mais 5 aulas, um total de 6 aulas, tá bom? E qualquer dúvida, pode nos procurar nas minhas redes sociais ou aqui pela plataforma do nosso curso, tá bom? Valeu, até a próxima!